Fala, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre geradores. É um dos assuntos aí mais cobrados também no Enem, tá certo? Então, o que é um gerador? Como funciona um gerador? Para que serve um gerador? Então, um gerador nada mais é do que um dispositivo elétrico que mantém uma tensão elétrica entre dois pontos de um circuito. Esse gerador, ele vai gerar energia elétrica. Nós temos como exemplo aqui uma placa solar, tá? Ela vai absorver aí os fótons emitidos aí pela luz solar e vai transformar esses fótons, essa energia em energia elétrica. Temos também aqui as baterias ou pilhas, né, muito conhecidas aí. Temos também aqui um gerador a combustível, tá? Esse gerador a combustível ele pode gerar tranquilamente energia elétrica. Então são dispositivos aí que são considerados geradores, tá? E o que é uma força eletromotriz? Esses geradores eles vão produzir uma certa quantidade de energia. Tá? E a razão entre o trabalho realizado pela bateria ou por esses dispositivos e a quantidade de carga no qual esse trabalho é realizado é chamado de força eletromotriz. E a força eletromotriz ela é representada por essa fórmula aqui. Tá? Essa letrinha grega chamada epsilon representa a força eletromotriz, que é dada por W dividido por Q. Bom, de acordo com a equação de um gerador real, nem toda a energia estabelecida por esse gerador ela é fornecida ao circuito. Por que isso acontece? Porque uma parte dessa energia ela se transforma, ela é convertida em energia térmica por conta da própria resistência do sistema. Então, a DDP útil, tá, ou a tensão útil desse sistema é dado pela tensão gerada menos a tensão da resistência interna do equipamento. Então, nós podemos entender que a equação que determina isso aqui, tá? Essa equação desse gerador real é dada por DDP, que é igual a Fm, que é a própria força eletromotriz, menos a corrente elétrica, que multiplica a resistência do sistema. Tá? Então, assim, num circuito aberto, onde não há passagem de corrente elétrica, né, onde não flui corrente elétrica no sistema, nós podemos entender que não existe essa parte aqui, depois da força eletromotriz, então não tem resistência e não tem corrente. Então, obviamente, nós teremos apenas a força eletromotriz. Então, a DDP do sistema é a própria força eletromotriz. Bom, a potência total de um gerador ela é caracterizada pela quantidade de trabalho realizado por esse gerador em um determinado tempo. Ou podemos também reescrever como sendo a força eletromotriz que multiplica a tensão. Então, nós temos aqui embaixo, né, a força eletromotriz que multiplica a tensão, que caracteriza essa potência total aí gerada por esse gerador. E temos também a potência dissipada, que é aquela potência que, por meio dessa resistência que existe, né, no gerador, ela se transforma aí em calor. E ela pode ser dada por R, que é a própria resistência que multiplica a corrente ao quadrado. E temos também a potência útil, que é a potência de fato fornecida a esse sistema. Então a potência útil nada mais é do que a potência total menos a potência dissipada. Então nós temos aqui a DDP, que multiplica a corrente, que é a própria potência total, né, que já falamos, menos essa potência dissipada. Então ficamos apenas com essa parte inicial aqui, potência útil é igual a U vezes I. Então agora a gente vai calcular o rendimento desse gerador. Então o rendimento ele é dado pela tensão estabelecida entre os terminais e a força eletromotriz. Então nós temos uma DDP que é gerada entre os terminais, que divide essa força eletromotriz e aí a gente encontra esse rendimento. Lembrando que o rendimento ele é um número inferior a 1, né? Ele fica entre 1 e 0. Se a gente pegar como referência um gerador ideal, né? Não é o nosso caso aqui, a gente vai pegar um gerador real, então nunca a gente vai conseguir chegar aí a um rendimento de 100% por conta dessas perdas de energia que a gente já falou anteriormente, né? Por essa resistência que existe no sistema, então a gente vai perder aí um certo rendimento, então vai chegar aí a menos de 100%. Vamos fazer um exemplo aqui agora. Esse exemplo diz que o gerador com uma força eletromotriz igual a 12 volts, tá? Então nós temos uma DDP de 12 volts e uma resistência interna de 1,5 ohm. Está conectado a um circuito elétrico simples contendo apenas um resistor de 10 ohms. Então nesse caso você precisa determinar a potência elétrica total desse gerador, a potência útil, a potência dissipada dentro do próprio gerador e o rendimento desse gerador. Então nós temos um resistor de 10 ohms e temos a resistência interna do sistema que é de 1,5 ohms. Mas antes nós precisamos calcular aí a corrente, né, que existe nesse sistema. Para isso a gente vai utilizar a lei de Ohm. Então sabemos já dessa fórmula que existe, né, da potência elétrica total, precisamos utilizar, que é a força eletromotriz que multiplica essa corrente. Como nós não temos essa corrente,
vamos calcular agora essa corrente aí do sistema. E utilizando aqui o conceito da lei de Ohm, nós vemos que a força eletromotriz, ou a DDP, ela é a própria corrente que multiplica a resistência. E sabemos que temos duas resistências no sistema, que é a resistência do resistor, que existe, que é de 10 ohms, e a resistência interna do sistema, que é 1,5 ohms. Então vai ficar dessa forma aqui a equação. Nós precisamos calcular a corrente, que é a FEM, que é a força eletromotriz, dividido pela resistência. Portanto, nós teremos 12 volts como força eletromotriz, dividido por 10 menos 1,5 ohm. Então isso aqui nós temos um valor aproximado de 1,4 amperes. Então essa é a corrente do sistema. Tá? Então, o depósito do valor da corrente do sistema, nós podemos aí calcular a potência total. E a potência total já sabemos que é dado por essa equação aqui, onde que nós temos o valor da força eletromotriz, que é de 12 volts, né? Já foi dado aqui em cima, e calculamos aqui a corrente, que é de 1,4 amperes. Portanto, a potência total do sistema é 16,9 watts. Bom, agora nós vamos calcular a potência útil do sistema, que é dado por DDP, que multiplica a corrente. E essa DDP nada mais é do que a força eletromotriz menos a resistência interna multiplicada pela corrente. Tá? Então nós temos 12 menos 1,5 que multiplica 1,4, que é a amperagem aí do sistema. Nós temos então uma DDP aproximada de 9,9 volts. Então essa potência útil é a DDP de 9,9, tá? Vezes a corrente. Então nós temos aproximadamente de 13,9 watts. Essa é a potência do sistema. A potência dissipada pode ser calculada também por R, que multiplica a corrente ao quadrado. R nós já temos, que é 1,5 ohm, e 1,4 é a corrente elevada ao quadrado. Dessa forma, temos um valor aproximado dessa potência que foi dissipada de 3 watts. Podemos então verificar a potência total do sistema, sendo a potência útil mais a potência dissipada. E a potência útil nós já fizemos anteriormente, que é de 13,9 watts mais 3 watts, sendo um total aí de aproximadamente 16,9 watts. Então nós podemos calcular o rendimento do gerador com essa expressão aqui, que é a DDP dividido pela força eletromotriz, ou também podemos utilizar a potência útil dividido pela potência total do gerador. Temos a potência útil, 13,9, dividido por potência total, que é 16,9 watts, e o rendimento é de 82%, é 0,82 multiplicado por 100 dá 82%. Ou podemos utilizar também essa expressão anterior, que é a DDP, tá? A DDP encontrada depois de retirada aquela resistência do sistema, né? Deu 9,9 dividido pela potência total, que é 12 volts. Então nós temos o mesmo valor anterior, 0,82. Então o rendimento ele não consegue chegar, o rendimento de um gerador real, ele não consegue chegar a 100%, por conta, já falamos, né, dessa perda, né, dessa transformação dessa energia elétrica em energia térmica. Tudo bem? Então esse foi o nosso trabalho sobre geradores e vamos para o próximo capítulo.